Muito obrigado para você que está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jeffrey Lima, eu vou ser o host dessa noite aqui, vou estar conversando com essas profissionais sobre ansiedade. Então é um assunto que com certeza está batendo em você, está batendo na sua família, em alguma pessoa que você conhece, você já ouviu falar sobre ansiedade, e é esse assunto que nós vamos falar nessa noite. Então eu estou aqui com a Eliane, com a Ana e com a Simone. Eu vou pedir para elas se apresentarem. Vou começar pela Eliane aqui. Se apresenta, dá um oi pro pessoal. O que tu faz? Quantas ansiedades tu cura? Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouco do trabalho da psicologia, né? Falar sobre ansiedade com colegas que também trabalham junto com a gente. Então, eu sou a sócia proprietária da Psicovida. E temos muito a oferecer aqui em termos de qualidade de trabalho de profissionais. Então, que essa conversa agora aqui possa ajudar, orientar algumas pessoas e até sentir no coração o desejo de buscar uma ajuda. Por que não, né? Por que não se tratar? E é exatamente isso. Hoje é um dia de bate-papo, né? Um dia de desmistificar algumas coisas de ansiedade. E eu vou ser aquele que vou fazer as perguntas que talvez você aí de casa, né? Você que está aí do outro lado, tanto quer fazer pro seu psicólogo e não tem coragem, deixa que eu faça as perguntas. Fica tranquilo. Ana, te apresenta para nós. Boa noite a todos. Então, mais uma vez, um prazer, né? Estar junto, né? Estar junto da Eliane, de ter um bate-papo, assim, sobre assuntos que são temas importantes, né? Do momento, e que muitas das pessoas que nos procuram geralmente é para falar sobre a ansiedade, né? Eu tenho um pouco disso, e a ansiedade sempre muito presente. Então, me chamo Ana, trabalho na clínica há um bom tempo, sou psicóloga clínica, e que bom, né, que vocês vão fazer parte de alguma forma, né, nos escutando, e espero que a gente consiga atingir, falar aquilo, né, como o Jeffrey disse, desmistificar, né? Exatamente, né, trazer aquelas perguntinhas ocultas, assim, que todas as pessoas gostariam de fazer sobre a ansiedade. Sobre a ansiedade. Simone, fala para nós. Então, boa noite a todos, meu nome é Simone, é um prazer estar aqui, é minha primeira vez, né? Obrigada pelo convite. Sim. Como todo mundo sabe, vamos falar sobre ansiedade. Quem sabe a ansiedade está aqui, né? Sim. Então, a gente pode dizer que realmente a ansiedade pega todo mundo. Sim. Não é por ser uma psicóloga ou não que a ansiedade pode estar ou não aqui nesse corpinho. Sim. Verdade. Faz parte, Verdade. né? Faz parte. Então, acho que é muito interessante esse assunto. A gente aborda bastante e é bem legal. Que legal. E é como eu sempre falo para todos, né? Acima de tudo, nós somos seres humanos, né? Psicólogos não são deuses. Nossa, então nós temos, inesperado. né, várias, né, situações parecidas muitas vezes com os nossos pacientes, né? Já passamos por alguma coisa, né? Mas com o nosso conhecimento a gente tenta melhorar, tenta buscar o autoconhecimento e ajustar algumas coisas. E ajustar, né? Exato. Como a Simone falou, a ansiedade está entre nós, não tenha dúvida, né? Verdade. Falar, se expor, né? Expor as suas ideias, talvez seja uma das coisas que mais geram ansiedade, né? No ser humano, né? E a ansiedade que não é algo ruim, né? A gente vai falar sobre isso hoje. Sim. Eu quero levantar algumas perguntinhas sobre ser ruim, ser bom. Mas antes eu queria convidar você a conhecer a Clínica Psicovida, que é a patrocinadora master desse bate-papo, né? O Psicovida Cast nasceu na ideia de levar conhecimento através de um bate-papo com pessoas que trabalham dia a dia nisso, que estão lá como a gente diz, no fronte de batalha, né? Estão lá dentro do consultório, escutando, chorando às vezes junto com o paciente, né? Eu imagino que sentindo às vezes a dor deles também, né? E que bom que os profissionais estão se colocando à disposição para trazer esse conhecimento, né? Então, Eliane, fala um pouquinho mais da história da Psicovida de forma resumida, mas para o pessoal conhecer, né, onde é que ela fica, telefone, enfim. Sim. Então, né, a Psicovida esse ano vai completar 21 anos.
Então são 21 anos de trabalho, de muito trabalho, algumas mudanças, né? Mas de uma organização bem elaborada, bem organizado, né? Tudo que a gente faz, nós procuramos fazer da melhor maneira possível. Então a Psicovida surgiu da nossa ideia de 4 alunos da UBRA, né? De psicólogos. E o trabalho foi crescendo, alguns foram saindo e acabou ficando assim, eu e o Jorge como líderes, assim, né? Como diretoria da empresa. Mas mesmo assim, as pessoas saindo, buscando os seus ideais, nós também agregamos muitos profissionais. Então hoje nós temos mais de 25 psicólogos aqui. Temos psiquiatras, temos fono, temos nutri, terapeuta ocupacional, psicopedagoga também. E nós estamos localizados na rua Bento Gonçalves 144, bem no centro de Guaíba, com estacionamento. Temos também aqui 3 secretárias que nos ajudam bastante. Então é só ligar para o WhatsApp, mandar mensagem. Nosso telefone é 51-98105-9236. E ficamos à disposição de quem quiser conhecer a estrutura da Psicovida. Estamos abertos para isso também. Atendemos via Unimed, né? Atendemos vários convênios. Né? Nosso carro-chefe é a Unimed, é a CACI, é Correios, é a Sermiba. Damos descontos para todos os sindicatos e escolas que aparecem aqui. Então, temos um trabalho social bem legal também dentro da Psicovida, que é com os estagiários, né? Então, nós estamos atuando na cidade de uma forma assim, muito ampla. Na cidade de Guaíba e nos arrebaldes de Guaíba também, porque nós temos pessoas de Porto Alegre, de Canoas, Sertão Santana, Mariana. Então, nós estamos abrangendo assim, uma fatia bem boa da nossa linda cidade de Guaíba. Bem, então, começando o nosso assunto, eu vou fazer a pergunta que todo mundo quer fazer, né? Por que antigamente, 20 anos atrás, 10 anos atrás, eu via pessoas com ansiedade, eu via pessoas tomando remédio, mas não era como hoje e no volume de hoje. Por que isso cresceu tanto, né? E por que isso a gente está vendo na nossa família, no nosso trabalho? Eu digo sempre, né? A pessoa que não tá tomando uma boleta, ela tá errada. Alguma coisa está acontecendo, né? Sobre aquilo que a gente estava falando, a importância do falar, de colocar para fora. Então eu acho que hoje as pessoas, a ansiedade está se tornando uma coisa mais comum, um assunto mais fácil de falar, de lidar e tal, porque as pessoas estão falando sobre o que elas estão sentindo, o que elas estão passando. Então eu acho que antes tu não ouvia, talvez porque as pessoas não queriam ser rotuladas, as pessoas não queriam ser crucificadas, julgadas. Então eu acredito que as pessoas acabavam, né, com medo, né, porque a sociedade era muito, né, crítica, pesada, muito né? crítica. Tanto que as pessoas, se tivesse algum transtorno mental ou qualquer outra coisa, elas, né, passavam trabalho, iam para manicômios, coisas, né, que era... Então, é um medo da pessoa falar sobre aquilo. Não, se eu tô falando que eu tenho ansiedade, já logo eu tenho problemas mentais, transtornos, eu não tenho capacidade de controlar, né, minhas emoções. Então, eu acho que hoje não, hoje tá mais... As pessoas estão mais leves, mais tranquilas de dizer, olha, às vezes eu tenho uma ansiedade, às vezes eu tenho, né, algo similar ou parecido com isso. Será que é isso? Então, acho que é por isso, né? A exposição acabou com que, eu acho que eu tenho isso daí. Né? Não, e depois tem a questão assim, também da rotulação, né? Sim. As pessoas têm muito medo do rótulo. Como a gente falou uma outra vez, um outro momento, quando nós abrimos a clínica, as pessoas tinham vergonha e não queriam entrar no portão da clínica. Porque elas tinham vergonha e medo, assim, como é que eu vou entrar lá? Porque aí era todo mundo taxado como louco, né? Exato. Sim. Eu acredito que as pessoas estão se identificando mais. E no momento que elas se identificam, né, com o que está sendo dito e sem o processo da vergonha, aí elas conseguem se expor ou falar, né? Legal, tá. Mas assim, ok, elas têm mais voz, né? Eu acho que elas se identificam mais, mas tem mais casos, né? As pessoas têm mais ansiedade do que há 20 anos atrás, ou vocês acham que elas só não comunicavam a ansiedade que elas tinham? Eu vejo que as duas situações, porque assim,
Eu, como uma pessoa, acho que eu sou a mais velha daqui, tenho certeza, né? Tenho certeza que eu sou a mais velha, a mais experiente, né? Então, assim, ó, as coisas que a gente está vendo hoje, assim, não se via antigamente. Então, assim, ó, tá tudo muito acelerado, muita correria para tudo. Então, quem é que não tem ansiedade? As pessoas não querem mais esperar na fila do mercado, na fila do banco. O que está sendo o nosso trânsito hoje, aonde quer que a gente vá? As pessoas passam no sinal vermelho. As pessoas não respeitam na faixa de segurança. Então, assim, ó, antigamente isso tudo existia a ansiedade, né? Mas era tudo mais contido. Hoje está muito exposto tudo assim. As pessoas te batem e elas não pedem desculpa, né? Então, assim, ó, porque elas estão naquela fana de querer resolver as coisas, de querer, eu tenho que resolver, eu tenho que ir para casa, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que cuidar do meu filho. É tudo assim. E tu pode perceber muitas vezes a respiração das pessoas falando, né? Tem pessoas que não respiram para falar. Elas vão cortando, né? Complementando o que a Eliane trouxe e respondendo também a tua questão, eu acho que essa ferramenta é algo que fez com que essa avalanche de informações sobre a ansiedade, né, fizesse com que as pessoas tivessem mais a identificação, como a Simone trouxe, né, de as pessoas... é a ansiedade que eu tenho, então eu tenho ansiedade, eu tenho isso. Então, antes, né, como a Eliane trouxe, não tinha essa comunicação, não tinha essas informações tão fáceis como hoje a gente digita, né, no celular, qualquer, né, pergunta, e nós temos ali com facilidade. Sim. Então, também creio que o celular, não só para transmitir, passar informações, como para ser um causador grande de ansiedade. Sim. Mas também, além disso, a gente tem uma enxurrada de informações. Muito grande. Então, a gente não tinha tantas informações em tão pouco tempo. Sim. Então, causa muita ansiedade. São muitas informações em pouco tempo. Não tem como o teu cérebro assimilar tanta coisa, né? Exatamente. Esses dias eu peguei a Tafne, a gente foi num orelhão. Eu disse, filha, aqui era um orelhão. A gente vinha aqui, a gente trazia uma ficha, né? Daí tu botava a ficha. Às vezes a ficha não caía, né? Aí veio aquela, a ficha caiu, né? Às vezes tava cheio. Às vezes tava cheio, né? Daí tu tinha que ir em um outro orelhão. Tá, mas o que era isso aqui? Daí tu discava um número. Só de explicar, ela não teve a paciência, né? Pra entender que aquele orelhão se conectava com outra pessoa. Então, assim, eu tava, enquanto tava explicando, eu tava entediado de ter que estar explicando uma coisa que passou, bora. Então a gente tá realmente nessa velocidade, né, absurda, e eu do lado de cá, né, quando eu vim pro assunto, eu falei, não, relaxa que de ansiedade eu entendo, né. Se tem alguém ansioso, né, e como às vezes também, uma coisa que também tu falou, né, tu é a mais experiente, até os idosos hoje a gente vê, né? Sim. Coisa que antigamente tu tinha no teu avô, na tua avó, aquele refúgio, tipo assim, tu chegava lá e desacelerava. Não, hoje o teu avô também né? Tá no rios ali. Tá pilhado. Tá pilhado, né? Então, assim, vocês têm visto também nessa terceira idade, ou é só essa geração nova? Em termos de gerações, assim, como é que tá a ansiedade? Se a gente pudesse dizer uma idade que tá mais ansiosa do que a outra, qual seria? Eu acho que os jovens, né? Parece que tem uma pesquisa que eu andei lendo por cima, que 70% dos jovens estão apresentando ansiedade. E por que tudo isso, né? Um dos instrumentos é o celular, né? É o aplicativo do celular que ninguém mais fica sem. Até porque, de certa forma, ele é importante para nós, né? Ali no nosso celular está o nosso banco, está o nosso convênio, né? Está a nossa agenda de trabalho. Então, é um causador, é um motivo para que a gente fique mais ansioso. Não que a ansiedade seja de todo ruim, porque a ansiedade também tem um lado positivo, sim, né? Até para eu avaliar como é que eu tô, tá bom continuar aqui, não tá bom, eu vou gerar uma ansiedade para dar um outro passo para poder enfrentar os desafios que eu preciso e que muitas vezes eu tenho condições de enfrentar. Que eu não posso ficar ali paradinha na mesmice, né? Tem um lado bom da ansiedade. Isso. Qual que é o lado bom da ansiedade? Por que a ansiedade... Porque ela virou o vilão, né? Mas ela nem sempre foi o vilão, né? O lado bom da ansiedade
ansiedade é aquele que não te atrapalha. Verdade, verdade. É aquele que... É aquele que não te deixa preso a ela. Que não te deixa com medo de seguir em frente. Que não traz prejuízos, né? Exato, que não te proíbe. É uma palavra que eu aprendi na terapia, que é... não pode não te deixa funcional. Tu não tá funcional, né? Era uma coisa que eu não escutava muito, e daí quando eu comecei a fazer, eu comecei a escutar isso, tu não tá funcional. Eu pensava, funcional, uma palavrinha difícil, né? Mas realmente é verdade, né? Se ela vem forte, ela te trava. Ela te trava. Ela te trava. Então, Ela te a trava. ansiedade, ela tem muito disso, de fazer com que tu comece a ter sintomas ruins devido a ela, devido à falta de controle, né, da ansiedade. Então, por isso que tem o lado bom, como a Simone disse, de quando, né, tá tudo certo, não causa um mal, mas toda a ansiedade que não consegue ser controlada, né, que o paciente não consegue buscar, tipo, tá tudo bem, vai passar, eu vou conseguir resolver, vai dar certo, ele começar, se ele não deixar, né, os pensamentos intrusivos fazerem, né, Sim. todo o trabalho deles, se o paciente souber conter isto, tá tudo bem, ele vai controlar a ponto de não ter a crise de ansiedade, mas se ele não consegue não dominar, então por isso a busca pela psicoterapia, do autoconhecimento, do autoentendimento. Mas como que eu faço? Eles sempre perguntam, o que eu faço na hora de ansiedade? Então, assim, olha, as coisas mais simples e ali de momento as respirações. Sempre, pra mim, é a melhor coisa. Eu, né, tenho situações... parar um pouquinho, né? Eu tenho situações, assim, onde é que eu faço uma respiração diafragmática boa, né, 100% assim, perfeita, dirigindo. Quando eu tô vindo pra clínica, eu tô lá dirigindo e eu faço a respiração, coisa que às vezes, né, a gente não consegue durante o dia, na conversa acelerada, não respira bem, aquela coisa toda. Então, quando eu tô vindo pro trabalho, vamos lá, Analice, respira, né? É um treino esse que eu passo para as pessoas que nos buscam para um atendimento, de que forma regula. A primeira coisa é a respiração, porque vai fazer tu parar e pensar e refletir. Tu vai parar, mesma coisa quando tu para lá para esperar no cruzamento do trem. Para, escute, olhe, né? E prossiga. É mais ou menos isso. Porque é um alerta, né? A ansiedade é tipo um alerta, né? Exato. Porque, na verdade, a ansiedade, ela vem... Se tu cruzar a linha do trem, ele tá vindo e aí entra a impulsividade que provoca a ansiedade, né? Porque quando tu tem a ansiedade, mas tu consegue controlar, tu não vai com a impulsividade. Porque a impulsividade, o que ela causa? Ela causa culpa também. A partir do momento que eu tô ansiosa, que eu atropelo, que eu brigo com a pessoa, que eu revido muitas vezes sem motivo, né? Por coisas internas, eu vou lá e dou uma resposta que eu não quero dar. Agir impulsivamente. Se eu agir impulsivamente, isso vai ter uma consequência, né? Que vai ser, aí vai entrar aquela ansiedade que a moral vai me dizer assim, tu errou, tu agiu na impulsividade, vai lá agora e corrige aquele teu erro. Então, sim, tem vários tipos de ansiedades também que quando entra a impulsividade é muito negativo. Uma de paciente agora, tá? Eu tô com 3 psicólogos, eu tenho que tirar umas dúvidas aqui, né? Ó, uma coisa que eu senti, talvez quem tá assistindo aqui sentiu também. Quando a primeira vez que me pegou, né? Me pegou desprevenido, não sabia o que era, né? Fui parar no PA, né? Daí tu tá achando que vai morrer, a pressão lá em cima. A pressão vai lá em cima, porque como a Ana falou, ela dá sintomas, né? Ela mostra no corpo que ela veio, né? E se tu passar da linha ali, tu realmente sente forte, né? Tá, aí eu tive algumas estratégias. E aí eu quero que vocês me digam se é ruim, se é boa, né? Pode dar estratégias pra quem tá nos ouvindo também. A primeira estratégia que eu tive era tipo assim, era pensar positivo. Não, minha vida é boa, eu tenho uma esposa boa, umas filhas boas. Nossa, quanto mais boa eu falava, mais ela vinha. E aí ela vinha com vontade, assim, né? Daí eu disse, então eu tenho que racionalizar. Foi a segunda estratégia que eu... Não, só um pouquinho, o dia que eu tô... Não, sou um cara de 36 anos, só um pouquinho. Não vamos morrer. Pior. Parece que o trator vinha maior. E aí teve um estágio
que durou pouco, que foi enfrentar. Foi desafiar ela. Foi tipo assim, tu vai me matar? Não, então me mata aqui, então que eu quero ver. Eu consegui viver uns 8 meses assim, aguentando, tá? Mas não deu tempo, não deu certo também. Até o ponto que eu cheguei aí, que eu quero entender de você se esse é o caminho, se os pacientes passam por isso também, né? Que foi o de aceitar. Que tipo assim, cara, eu não controlo esse trem, mas eu não vou morrer, então faz o que tem que fazer. E faz mesmo, e eu sinto o braço adormecer. Pode me usar, me abusar. Use e abuse, vai, e aí daqui a pouco passa. Acaba com isso numa vez. E daqui a pouco passa. E assim, né? Não vamos falar muito alto, né? Tem sido um resultado bom, tá? Não dá pra dizer. Existem essas estratégias, existe uma melhor estratégia? Os pacientes passam por esses estágios, ou foi só comigo? Então, E aí? é isso aí. É bem assim? Aceitação. Aceitação. Primeira coisa é aceitar. Disso, talvez para pior. Em alguns casos. Eu tenho casos piores. Então foi bom, então. Eu acho que tem que ter, sim, aceitação, mas, né, não deixando de buscar a melhora, o entendimento, o confrontamento sobre isso, entende? Porque senão tu sempre vai entrar em sofrimento. Por mais que tu aceite, tu sempre vai entrar em sofrimento. Teu corpo sempre vai sentir o sintoma. Tu vai ter sudorese, tu vai ter palpitação, tu vai ter... Dor de estômago. Exatamente, dor de estômago, tu vai ter sensação de morte, tu vai parar no PA. Mesmo aceitando que tu está tendo uma crise de ansiedade, que tu é ansioso. Então, tipo assim, ok, eu aceito, eu entendo, mas eu tenho que trabalhar contra isso. Eu não posso aceitar pra vida toda que eu vou ter Os isso. resultados, eu tenho que parar lá no PA toda a Sim. vida. Então, tu vai ter que se confrontar. Eu sempre trabalho muito com meus pacientes. Tudo bem, tu ter isso não tá errado. Ninguém escolhe, vou ser ansioso, né? Vou ser tal coisa. Não, a gente simplesmente por algumas questões lá, como a gente traz da infância, coisas que não foram bem elaboradas, resolvidas, enfim, enfrentadas, enfim, e aí leva pra vida. Então, eu acho que mas tu precisa confrontar isso em algum momento na tua vida, porque tu não pode ficar refém desses sintomas, desse transtorno pra vida toda. E refém é uma excelente palavra, né? Porque refém. a pior parte é tu te sentir refém. E as pessoas ficam refém. Tem pessoas que quando dá a crise, se ela está dirigindo, ela não consegue dirigir mais. Ela paralisa. Então, esse tipo de ansiedade, ela é muito negativa. Sim. Porque ela paralisa ela a tem pessoa. a necessidade de parar, chamar alguém, sabe? E essa pessoa lá dela ter que ir lá, ajudar ela, tudo bem. Mas vai ter um momento que não vai ter essa pessoa. Então, tu tem que aprender em Tem que algum estar momento. sozinho. Às vezes tu vai estar sozinho, né? Confrontar isso, que nem tu trouxe as técnicas que tu disse assim, que tu usou. Então, que tu te questionou, será que eu tô certo? Olha só, cada um vai ter as suas técnicas, não adianta. Isso é legal. A gente passa coisas para os pacientes, mas é eles que vão saber o que vai ser melhor para eles como enfrentamento. E daí a importância de cada um se conhecer. Que a terapia, ela faz isso, né? A terapia, a pessoa chega, ela senta e ali ela se fica despida de todos os seus conhecimentos, de todas as suas críticas, porque ali não é um ambiente que ela vai ser criticada, que ela vai ser rotulada. E ela pode ser ela mesma. Então, ela se conhecendo na terapia, ela vai saber o porquê que ela está sentindo aquilo, ela vai buscar o entendimento disso. Ela se conhecendo, ela pode ter ansiedade, como tu tens, como eu posso ter em algum momento, as gurias também, mas ela vai saber dar um norte para aquilo ali. Sim. Na verdade, durante a terapia é que a pessoa se descobre. Sim. E aí, então, durante a terapia, ela também vai descobrir qual é a melhor maneira de combater todas as crises que ela tem. Entendi. As estratégias que ela vai trazer. As estratégias que ela vai usar. Que ela vai usar. Isso. Tanto quanto ela tiver com o parceiro ou a parceira, quanto quando ela estiver sozinha. Mas isso acontece durante a terapia. E esse fato, assim, né, Jeffrey, da questão de ter aumentado ou diminuído, ou estar muito alto esse índice de pessoas ansiosas, tem a ver também com a questão do isolamento, né? As pessoas também estão muito isoladas. A gente sabe de casas que tem 5 pessoas,
mas que cada um tá no seu cantinho que não se falam. Na terapia, a pessoa vai vir, ela vai se sentir acolhida e escutada. Porque assim, ó, quem é que escuta quem hoje em dia? Sim. Né? E não julga. E não julga. Pra mim, E não faz o X aquele, pra né, mim que a ele melhor sabe. coisa é o não julga. Porque eu não consigo não me julgar, né? Entende? Então, quando eu experimentei conversar e não ser julgado, eu falei, cara, porque não adianta minha sogra, minha esposa, minha mãe. Vai passar pelo filtro, vai sobrar um olharzinho que tu conhece, sabe? Um amigo. Então, Tem tudo aí, como é que pode estar tendo crise de ansiedade? Isso, essa frase é maravilhosa, né? Outra coisa que eu queria levantar aqui e perguntar pra vocês beleza, eu sou a pessoa que sou casada, sou irmão, sou pai, sou mãe de uma pessoa que tem crise de ansiedade, né? Que tem ansiedade, né? Como é que eu posso ajudar e talvez quais são os erros que eu cometo na hora de querer ajudar? Vou dar um exemplo meu, tá? A coisa que mais me irrita tá tendo as coisas? Tá tendo? Tá sentindo? Cara, isso me irrita demais. Tu falou assim, tem pessoas que também ficam muito magoadas e chateadas quando dizem assim, ó, já tomou teu remedinho hoje? Ai, odeio isso. Olha, ó. Trabalha na terapia isso daí. Eu sou adulto. Já tomou teu remedinho hoje? Sim, eu já A tomei. pessoa se sente criticada, né? Sim, e eu sei que a outra pessoa tá querendo me amar e me cuidar, mas eu não quero. Deixa que eu tomo meus remédios. Entende? Tá, isso é um erro, não é? É o erro da pessoa ficar brava? E aí, fale. Então, Como cuidar de alguém que tem estranho? eu pergunto se tem o diálogo antes. Ah, se foi estabelecido que sim ou que não. É. Boa. Tipo, vamos determinar uns limites aqui. Algumas coisas antes, né? Ah, entendi. Então, a gente vive numa sociedade. A nossa casa é uma sociedade. Sim. Então, partimos do princípio que temos que ter diálogo. Só que a Eliane já trouxe que a gente vive solidão, mesmo estando acompanhado. Sim. Fica difícil, né? Então, se a gente não tem diálogo dentro de casa, como eu vou saber o que tu gosta e o que tu não gosta? Verdade. Né? Então, ela pode dizer, tomou o teu remedinho, como se fosse um cuidado, Um carinho, né? um carinho. Mas tu já está com a faísca. Sim. Aí, o teu entendimento é um. Então, eu falo sobre algo e tu entende outro. E depende do dia, né? E eu acho que o que a Simone quer dizer é assim, ó. A comunicação, Eu né? digo pra ti, Sim. tu é meu esposo, eu tenho uma crise de ansiedade. Sim. E eu digo pra ti, eu não gosto que Exatamente. você fale sobre a medicação. Eu gostaria que você não falasse mais sobre a minha medicação. É essa comunicação Sim. que É a a Simone comunicação Estabelecer ali- assertiva. Exato, a Exatamente. gente cria uma Entendi. comunicação, até onde tu pode ir pra me ajudar. A partir daqui eu já me sinto incomodado. Porque senão só vai te causar mais ansiedade. É a clareza da Sim, informação, causa né? mais ansiedade. A transparência que deve existir, né, entre os dois, né? Entre os dois, ou O outro é entre a a pessoa. própria família. Né? Muito ajuda se a gente disser o que a gente quer Sim. Estabelecer ali estabelecer. o seu... E muito ajuda quem não atrapalha. Sim, se tá atrapalhando, né? Mas ele não vai, a tua esposa Vamos não ter que vai conversar saber com a se tá Tassi. atrapalhando. Sim, não, eu entendi. Estabelecer ali os limites para que isso possa ser uma convivência, né? Porque às vezes as pessoas também só querem ajudar, né? E se a gente não tá bem, ou se tu já não levantou muito bem aquele dia, tu já leva para um outro lado que às vezes não é o que a pessoa não quis fazer uma crítica. Ela quis te relembrar, pô, será que tu lembrou da tua medicação hoje? E o que eu traria também é o automático, né? Tu já está no automático. Já é uma rotina te perguntar se tu tomou teu remédio. Ele já tá com as defesas ligadas, né? Exato. Uhum. Então, Entendi. eu também trago para o que tu trouxe sobre não parar no sinal vermelho, atravessar sem, sabe? Tá tudo ligado ao tu viver no automático. Tu vai levando. Tipo, eu já perguntei isso hoje. Ah, então tu já tomou? Então tu vai tomar? Então, sabe? É A algo pessoa já tá no hábito dela. já tá no hábito. Então, muitas vezes já
E aí, assim, ó, a pessoa que recebe esse tipo de pergunta, ela pode se questionar também, né? Tá, por que essa pergunta me fez tanto mal? Qual é o problema dessa pergunta me deixar com essa raiva, com essa ira que me deixou agora? Qual é o problema? Mas Né? eu posso te responder. Eu tenho que dar conta. Essa aí eu posso te responder. Eu tenho que dar conta desses sentimentos também. A Ana falou uma palavra que é te deixar refém. Eu acho que, não sei se pro homem, talvez pro homem mais do que pra mulher, enfim, do meu ponto de vista. Eu acho que essa é a parte pior, sabe? E aí tu fica refém daquele negócio. Tu tem que tomar, senão tu vai estar dirigindo, o braço vai amolecendo, né? É aquele negócio lá. E aí, essas situações, porque, por exemplo, com a esposa tu consegue alinhar, mas tu tá pensando que às vezes eu tô entre amigos e hoje, como eu sou um cara que... Eu sou meio verdadeirão, assim. Se eu tomo, eu tomo. Se eu não tomo, se eu sou, eu sou. Eu não tô nem aí. Mas até aquela brincadeira, tipo assim, ó, pô, que bom que tá tomando remédio. Né? Agora melhorou, tá tomando remédio. Aquilo ali é um negócio que pra quem toma... Tu te controla, né? Porque tu não vai ficar brigando com todo mundo, né? Mas é uma situação desconfortável, né? Até eu troquei uma ideia com o meu psiquiatra sobre isso, porque eu falei, cara, o que me desconforta é isso. É tipo assim, eu sei o quanto melhorou, eu sei o quanto eu ganho com isso, mas essa partezinha incomoda, sabe? Mas aí vem a fala da Eliane, né? Por que tu sente tanto isso? Isso. Por que eu não sou perfeito, que eu preciso tomar essa medicação? Exatamente. Que eu não aguento a pessoa me olhar e dizer, né? Tu tomou. Eu tenho muitos pacientes que chegam e falam sobre uma situação. Ainda bem que eu tô medicado, né? Já diz eles Na brincadeira. Na brincadeira. Então, tipo, é uma aceitação. Vamos falar de novo, né? Como essa a Simone trouxe essa palavra. A aceitação de que eu tenho hoje... ainda, por eu não ter a minha autonomia de controlar esse transtorno, eu tenho que estar refém dessa medicação, sim, por um determinado tempo, até, né, que nem a gente acredito que vai falar em algum momento sobre o que a gente pode também trazer de alternativas para ir diminuindo, para ir trabalhando, então, enquanto eu não consigo, enquanto a minha vida está tarefada, sobrecarregado, eu faço isso, faço aquele outro, não tenho tempo, eu preciso ser refém dessa medicação por enquanto. Não, perfeito. E tu falou exatamente o que eu ia chamar agora, que é até quando? Tem porta de saída pra esse negócio aí? Tem cura pra ansiedade? Tem... O que a gente pode fazer? Olha, o que a gente escuta, né, Jeffrey? Se a pessoa está em terapia, se a pessoa está medicada, ela está curada. Porque meu assim, sogro fala isso. ela está equilibrada, né? Na verdade, ela está equilibrada porque ela está apoiada pela medicação, pela terapia, pela compreensão das pessoas que estão próximas. Agora, assim, eu entendo o que tu quer falar. Se tem cura geneticamente, não vai ter mais ansiedade porque vai chegar um momento e vai se libertar. Cada caso é um caso. Tem pessoas que se libertam da ansiedade. Tem pessoas que tomam medicação, que começam numa dose pequena, vão lá em cima, daqui a pouco vão pro desmame, né? E aí chegam num ponto que... Mas tudo com avaliação psiquiátrica, né? Sim, sim. A terapia cognitiva comportamental tem a ideia de que o paciente possa se conhecer e se autorregular sozinho. Eu estudo bastante. Através das práticas, né? Práticas executadas, né? Uhum. E uma coisa importante também, quando tu falou do quanto isso incomoda, faz mal, é que o ser humano, nós temos vários tipos de mecanismos de defesa, né? Uhum. Então, a pessoa, muitas vezes, ela não suporta o que vem. Ela já está assim, ó, tão na faísca, como uma de vocês falou, que largou uma, tudo a outra, largou uma, tudo a outra. Então, para se defender, porque aquilo bate e volta, tu não consegue... Mas por que será que ele falou isso, que eu tomei remedinho hoje? Tá, eu tomo remedinho, ele sabe que eu tomo, mas e aí, qual é o problema? Aí eu tenho que ver por que faz tanto mal para mim aquilo ali. Não era pra fazer mal, né? Tá, eu tomo, tá tudo bem resolvido e pronto. Sim, mas sim. Pra se defender, porque o ser humano tá sempre se defendendo, né? Talvez por ser perfeito, que ele falou. Perfeito. Por ser, todos não usam, daí só eu uso. Hoje tá mudando, né? Todos usam. Eu sou usam. bom nisso, mas tomo medicação, não sou bom. O meu sogro sempre diz, né? É só um negocinho desse tamanho, toma ali, Não faz acabou. mal nenhum. E qual a tua visão, Ana? Tem porta de saída pra isso aí? Tem fim da ansiedade? Tem... Eu penso que
que tipo assim, ó, ela faz parte da gente, faz parte da tua identidade, personalidade, não só ela, como vários outros transtornos. Todos temos características, se a gente for lá no DSM, nosso... no DSM-5. No nosso DSM, gente, eu tenho isso. Eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo aí. Cara, eu tenho tudo. Tenho né? tudo. Mas eu tenho uma pincelada de tudo. E eu acho que, assim, ó, conforme situações de vida, elas podem ser desencadeadas, algum transtorno, entendeu? Pode vir uma depressão, né? Eu não vou ter a vida inteira depressão, mas eu posso ter situações, momentos de vida que eu posso ter uma depressão, a perda de um familiar que eu não elaboro muito bem, a perda de um trabalho, algo, né, que mexa comigo, e a própria ansiedade por situações de vida também que pode me desencadear esse transtorno, mas eu posso, né, conseguir entender, buscar um autoconhecimento, buscar técnicas que eu mesma ouvi dentro da terapia e, essa é boa pra mim, essa funciona comigo. Tem técnicas que não vão funcionar com todos, vão funcionar com alguns. Então, tipo, essa eu gosto. Então, eu vou buscar o reequilíbrio de novo, mas eu posso, em algum momento lá da minha, sei lá, tô beirando a aposentadoria e ter uma ansiedade de novo desencadeada. Como é que vai ser? E agora? Será que eu tô perto da morte, já que eu tô aposentada? Sim. Então, tipo, um novo ciclo. Exato. Então, eu acho que é pra vida. Cura. Meio complicado, né? Meio difícil, né? Então... E é por isso que as pessoas muitas vezes não levam os atendimentos até o final. Elas interrompem, abandonam a terapia, abandonam a medicação, abandonam toda a situação que pode trazer mais conforto para ela abandona. Só que daí não é o ideal, né? Pois é, o famoso ideal, né? É que acho que é um conjunto. Você tem que estar bem, se sentir bem, procurar uma qualidade de vida, para que as coisas fluam melhor. A ansiedade, ela vai estar ali, que nem a Ana fala. Sim. Né? Tenho pacientes que aconteceu situações para gerar a ansiedade. Estava tudo muito bem, até acontecer, da noite pro dia. E aí aquilo ali desencadeia. Exatamente. Tem que saber lidar, né? Ou aqueles que dizem, eu tenho tudo e por que eu sou ansiosa? Você tem no começo. E aí, assim, ó, como a Simone... Entendeu, então? Uma paulada. Como a Simone falou, assim, ó, do nada, entre aspas, vem aquilo ali, a pessoa, ela se despersonaliza. Porque até então, ela estava certinha, fazendo tudo, ela, né? Daqui a pouco ela, mas quem sou eu? Eu nunca tive isso, o que aconteceu? Por que eu tô assim? Eu não posso continuar assim. Né? E às vezes querem dar conta desse sentimento, de toda essa situação dela que está fazendo mal, a negação. Aí entra os mecanismos de defesa que o seu Freud falou muito bem lá, de ego, superego. O que o id faz que provoca no ego, que o superego vem e dá uma marretada, diz, não, volta para lá pro teu prumo, né? Então é bem interessante assim que as pessoas possam se conhecer. E a partir do se conhecer, eu não vou abandonar minha terapia, porque eu sei que se eu abandonar nesse momento, eu vou ter crise de novo, eu vou paralisar de novo. Tá se abandonando. Me abandonando. Eu tô burlando regras também. Elas não têm noção quando elas abandonam a terapia, porque tem aquela falsa, né, impressão de que deu, tô bem, tô curada. Melhorei. Melhorei, capaz, pra que eu vou fazer terapia? E aí volta tudo de novo. Aí uma coisinha pequena ali, acontece tudo. E geralmente volta um pouco pior, né? Intensifica mais, hein? Geralmente volta. Eu adoro, eu tenho muitos que dizem, ui, voltei. Que bom, foi né? Foi sumido. Tipo isso, eu tô aqui de novo. Foi legal, vamos Bem, lá. os sintomas eu acho que é uma coisa bem conhecida, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho de quais são os sintomas que pessoas podem estar olhando aí pela primeira vez, né? Sim. E estão batendo ali o olho, estão escutando e tal. Sentir isso. É ansiedade, não é ansiedade? Qual é o sintoma que... daqui tu tem que começar a te preocupar, né? Como é que a gente pode elaborar isso? Os mais, né, sentidos e visíveis, né, que as pessoas têm. Visíveis para alguns, claro, nem todos veem, mas tipo, mãos trêmulas, sudorese, né, a palpitação, a sensação de angústia, de aperto no peito, né? O aperto do peito, de sensação de morte, né,
diarreia, vômito, Dor de cabeça. dor de cabeça. Então, assim, ó, existem várias formas que o corpo manifesta, né? Então, cada pessoa tem um jeito. Eu, quando tenho uma situação de meu Deus, o intestino, ele horrível aqui, E né? vai. Ele Eu dá também. esse tipo de manifestação. Então, tem muitas pessoas, suor, tem gente que treme. Tem pessoas Sim. que Tem gente tem pessoas que se aliviam na alimentação. Eu, como por exemplo da Ana, deu o exemplo dela, se eu tenho algum problema, mas que eu não consigo dar conta, é o estômago. Meu estômago assim, Exato. já se aborrece e mostra o sinal ali que bom, então, vamos lá, vamos ter que dar um jeito agora, né? Então, como a Ana falou, cada pessoa tem a sua forma de sentir isso, né? Eu tô só uma tremidinha, mas depois passa. Só uma tremidinha. Eu dá tudo, sei que a Ana falou, um combo, dá um combo, né? E o que tu tem de diferente? Não, Tem eu mais tenho... alguma coisa? Eu tenho... É que mudou bastante, tá? No início era muito relacionado à comida. Daí quando eu comecei lá, meus tratamentos, eu lembro uma vez que a gente foi na casa de um amigo meu, né, o nosso primo lá, e ele tirou uma batata, aquelas torres de batata. Que delícia. Quando ele tirou a embalagem ali, o braço já veio assim. Aí aqui já começou. Vou morrer. E ali eu tinha sempre essas conexões com comida, né? Comer uma comida... Né? Eu lembro, a gente tava comendo uma pizza na casa da Eliane e fui parar no PA, né? Porque tava naquele começo, achei que ia morrer e tudo, né? E hoje não. Hoje eu sinto muita vertigem, né? Ai, Então, boa, tonturas, vertigem. é uma coisa que eu tenho... Mas é uma vertigem muito irracional, porque qualquer pessoa em vertigem não consegue caminhar, né? É meio óbvio, né? E é uma vertigem emocional, assim, porque eu consigo caminhar, né? Eu não bato o carro, então não é uma vertigem, é uma sensação. É um É o mal-estar. sabor, né? Que eles falam hoje, é o sabor vertigem, né? Então eu sinto muito isso. E agora, final de semana, eu tava ministrando, deu uma dor no estômago, assim. Mas é justamente esse processo que eu tô agora. É um processo de aceitação do tipo... É isso. Cara, É eu isso. não vou te dar bola. Gente, não. E eu sinto sintomas fortes, assim, sabe? No última vez que eu ministrei na igreja lá, também a mesma coisa. Me deu um processo... O que eu mais sinto, assim, que eu tenho que controlar é o meu diálogo interno. Eu não posso perder no meu diálogo interno. Se eu começar a dar voz pra minha cabeça... Aí acabou. Eu tenho que começar a fazer perguntas boas. Tipo, onde é que eu tô? Como é que eu me sinto? Como é que eu quero me sentir? O que eu tô... Qual é o objetivo disso que eu tô sentindo? Então, se eu me perder nessas perguntas... Mas tem um limiar, assim, tá? Não é super-herói, tem um limiar. Se eu passar dali, só o Rivotril pra parar, né? Então eu tenho essa diferença. Mas eu tenho aprendido a controlar, uma palavra forte, né? Mas Lidar com a lidar. Lidar. É lidar, entendeu? Porque tá aqui, né? Não vai passar, temos que viver. Não vou morrer mesmo agora. Tá melhor do jeito que tava antes, então tá bom. Então vamos lidando do jeito que dá, né? E aí eu queria, até pra gente encaminhar assim pra um encerramento, qual é a diferença de uma ansiedade? Eu tenho ansiedade e eu sofro de crise de ansiedade. Porque eu tenho amigos que dizem, tive uma crise de ansiedade. Tá, calma. O que tu teve? Eu suei no sovaco. Calma, não é uma crise de ansiedade, né? Crise de ansiedade, tu vai parar no PA. Tem diferença ter uma crise de ansiedade e sentir sintomas de ansiedade? O que tu me diz? Muita, eu acredito, né? Eu tenho ansiedade sobre algumas coisas, mas eu consigo ter o controle dela, pra não chegar ao ponto de ter a crise de pânico, de ansiedade, Entendi. de tu parar num PA. Então, Ana, eu tenho ansiedade por situações novas, né? E é assim, ó, é uma resposta normal que o corpo dá, mesmo que tu tenha feito diversas vezes aquela mesma coisa, tu sempre vai sentir esse medinho, que é algo que o corpo tá se ativando, né, para um novo, fica em alerta, porque é algo novo aqui, é uma defesa que o corpo tá criando, né, a ansiedadezinha gerada ali, mas tudo certo, depois
vai relaxando e vai, né, vai ficando mais tranquilo. Agora, né, como tu trouxe, começam meus pensamentos, eu não consigo controlar. E aí, nisso, eu começo, já senti que eu fiquei trêmulo. Eu tive vertigem, mas, né, tô em pé. Eu tal. Então, é isso. Fugir desse teu controle, né, dos teus pensamentos. Aí sim, né? aí Porque o que acontece? Se a gente perde o controle do pensamento, né, tu já não controla mais as emoções, tu não controla mais a reação que o teu corpo vai sentir devido àquelas emoções que tu tá tendo. Então, descontrolou, vai pro PA mesmo, toma soro, toma diazepam e good vibes e vou ficar bom daqui a pouco. É bem assim. E por isso que a ansiedade, ela tá, como vocês falaram, a gente falou, né? Ela tá sempre com a gente, né? Porque tu falou a palavra medo, né? O medo, ele é inato. O medo nasce com a gente. Então, assim, ó, a ansiedade tem a coisa do medo. Ruim, não é. Não é ruim. Sem medo, tu te atira na frente do carro, né? A ansiedade te faz isso, Se tu não tem uma ansiedade pra olhar pros lados, atravessar a rua, o carro vem e bate em ti. Então, né? Isso que a Ana falou é bem importante, assim, né? Agora, a crise de ansiedade, ela é diferente de tu conseguir ter a ansiedade, mas tu tá ali, tu faz tudo tranquilo. Como tu deu o exemplo, a tua crise te paralisou. Tu não conseguiu comer a torre de batata. Que coisa mais boa, uma torre de batata. Eu ainda não consigo. Eu ia ficar assim, ai, que delícia. Eu prefiro não arriscar. Então, Se a gente for comer um X, eu falei, Jesus, esqueci meu Rivotril. Tá, vamos lá. E aí, cara, consegui comer, mas foi... Gente, a gente vai ter que falar depois no off pra entender o que é. Se a gente for pensar, tu mesmo deu a resposta, né? Sim. Do que é a crise e do que é a ansiedade. Daquilo que passa do... Que tem prejuízo, porque assim, tu tu tava com fome, tu olhou aquela coisa maravilhosa e não pôde comer. Tu teve prejuízo ali. Eu preciso ir lá para meu trabalho, mas eu não tô conseguindo pegar a chave do carro para sair. Eu tenho prejuízo, eu vou chegar atrasada, não vou levantar as pessoas passam por essas crises assim, né? Sim, essa parte é muito... E isso é uma crise forte, quando impede a pessoa de executar o que ela precisa executar. Vamos pensar que tem pessoas lá do outro lado que sentem muita ansiedade. E eu queria que vocês dessem uma fala para elas do que elas podem estar passando, como é que vocês podem ajudar elas nesse momento, né? E até pra gente já finalizar o nosso bate-papo aqui, né? Como é que... Uma fala final, mas para essas pessoas que estão passando por isso e como é que vocês podem, de alguma forma, ajudar elas. Bom, em primeiro lugar, tá tudo bem. Né? Tu tá, né? A gente tá aqui, nós pessoas, né? Psicólogos, somos preparados, né? Para que vai te ajudar nesta situação, não só contigo, mas que prepara as pessoas para conduzir a família, como a gente trouxe aquele exemplo, né, da fala, da família ter uma conexão, de conversarem, né, sobre isso. Então, em primeiro lugar, tá tudo bem se tu tem, não é uma coisa ruim, não é um defeito, não é algo feio, não vai ter o julgamento, vai ter um entendimento e tu tem que buscar a ajuda sobre isso. Legal. Simone. Como eu sempre digo para meus pacientes, né? Tá tudo bem. A gente vai junto resolver o que puder resolver, dentro do nosso melhor e dentro do nosso possível. Então, se precisar de ajuda, pode vir até Psicovida. Show. Eu vejo bem importante assim, que as pessoas que estão assistindo e ouvindo e poder te ouvir, Jeffrey, falando assim, eu tenho isso. A Ana disse, eu tenho dor de estômago. Então, assim, é porque nós somos seres humanos, né? E estamos... ninguém está livre de ter uma crise de ansiedade, né? De ter um problema mais sério, um luto, uma perda, um acidente que vai passar por isso. Então, quando nós colocamos aqui, nós, 3 psicólogos, que estudamos muito, que atendemos muitas pessoas e falamos aqui que podemos também ter ansiedade,
faz parte da vida do ser humano, né? Então, que isso não seja vergonha para ninguém, para buscar uma ajuda, para experimentar técnicas, como as gurias falaram ali, porque é importante para a qualidade de vida da pessoa. E, em primeiro lugar, é buscar isso, é a qualidade de vida nos dias de hoje, né? Não é porque eu tenho ansiedade, porque eu não consigo comer a torre de batata, eu vou continuar para aquela torre, não vou comer. Não, eu vou buscar uma ajuda, eu vou tentar melhorar no que eu for possível, eu vou me conhecer melhor, eu vou montar estratégias, eu vou levar a sério o meu tratamento, a minha medicação, para que então eu tenha uma melhor qualidade de vida, né? Excelente. Bem, tive uma terapia hoje aqui. Não, muito obrigado então pela presença de vocês, por terem ofertado esse conhecimento, né? Para nós, eu sou leigo nesse assunto, eu belisco aí, estudo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não me preparei como vocês. Mas é um ato muito legal que a gente está fazendo aqui na Psicovida de levar esse conhecimento, porque o que vocês vivem no consultório é a sociedade passando ali. É, né? real, é a realidade, é a realidade. É a mãe, é o pai, é o filho. Uma coisa é nós lermos nos livros os casos que estão ali. Outra coisa muito diferente é tu sentar com a pessoa e assim, ó, te emocionar muitas vezes porque ela tá passando por aquela situação e a empatia faz isso com a gente, né? De poder sentir a dor do outro, né? Sim, sim. Demais. E ainda assim sem julgar, né? Vocês Sem julgar. Mas também tem as risadas, né? A Sim. gente não pode esquecer, né? Que tem as coisas boas também. Sim. Tem as ansiedades que terminam. Tem as coisas Termina não, mas a gente boas. aprende a lidar, enfim, né? Mas, bem, eu como leigo aqui e também como uma pessoa que passa por esse processo, eu quero incentivar você. Busca terapia. Busca medicamento. Ah, mas eu vou ficar refém no medicamento. É melhor o medicamento e as coisas funcionando do que o contrário. Isso. Né? Então, eu vou te pedir para você curtir esse vídeo que eu não pedi durante o nosso podcast. E se tu conhece alguém que tá passando por um momento difícil, né? Aquela pessoa não sabe lidar com a ansiedade, tá sentindo, ainda não iniciou o processo, compartilhe esse podcast com ela, né? E se você tem indicações de novos temas, dúvidas, ficou alguma dúvida que a gente não comentou aqui, comenta aqui abaixo que eu tenho certeza que o pessoal nos próximos podcasts vai trazer. É isso, meninas. É isso. Muito obrigado. Obrigada pela parceria. E vamos que vamos. Até o próximo podcast. Valeu! Até o próximo. Até.